E se o que você pensa ser uma escolha saudável ou um prato de qualidade gourmet, na verdade esconde segredos perturbadores que podem estar te envenenando silenciosamente? Prepare-se para descobrir a verdade chocante por trás de 7 restaurantes populares onde você nunca mais vai querer comer. Se você come em uma destas 7 redes de restaurantes populares, pode estar colocando sua saúde em sério risco. Nós analisamos todas as grandes redes que operam no Brasil, desde seus fornecedores e os ingredientes usados nos pratos, até as condições de higiene nas cozinhas, para encontrar os 7 piores lugares que é melhor evitar completamente. Vamos começar com o número 7. O Subway se promove como uma opção de fast food mais saudável. Pão fresquinho, vegetais frescos. Você mesmo escolhe o que vai no seu sanduíche. O marketing mostra clientes satisfeitos mordendo sanduíches recheados com ingredientes de alta qualidade. Milhões de brasileiros entram no Subway todos os anos, acreditando que estão fazendo uma escolha mais inteligente do que pegar um hambúrguer. O sanduíche de atum se destaca no cardápio como uma das opções mais pedidas. Cheio de proteína, aparentemente simples, apenas atum e maionese em um pão fresco. Em 2021, uma ação coletiva em São Francisco levou a testes de laboratório nos sanduíches de atum do Subway. Os cientistas testaram 20 amostras de diferentes unidades. 19 das 20 amostras não apresentaram DNA detectável de atum, 0. O laboratório encontrou DNA de frango em todas as 20 amostras. 11 continham DNA de porco e 7 continham DNA de carne bovina. O relatório do laboratório concluiu que ou o produto é tão processado que a identificação se tornou impossível, ou algo completamente diferente está recheando esses sanduíches. O Subway negou tudo, mas os resultados dos testes se espalharam pela mídia brasileira em questão de dias. A situação do atum fica ainda mais interessante quando você olha para o que mais o Subway serve. Em 2017, pesquisadores da Universidade de Trent, em Ontário, testaram o frango nos sanduíches do Subway. O sanduíche de frango assado continha apenas 53,6% de DNA de frango. O de frango teriyaki caiu ainda mais, para 42,8%. O restante do recheio era soja e diversos aditivos. Para efeito de comparação, o McDonald's e o Bob's apresentaram mais de 88% de DNA de frango em produtos similares. Depois, veio o veredito sobre o pão. Em 2020, a Suprema Corte da Irlanda decidiu que o pão do Subway não pode ser legalmente chamado de pão. O teor de açúcar chega a 10%, 5 vezes mais que o máximo de 2%, permitido pela lei alimentar irlandesa para a classificação como pão. Uma análise brasileira dos ingredientes do Subway confirmou descobertas semelhantes. O açúcar aparece como o 4º ingrediente na receita do pão de trigo. Dextrose e extrato de malte adicionam ainda mais doçura. Uma ex-funcionária do Subway descreveu o pão como sendo mais próximo de um bolo do que de pão de verdade. Ela também mencionou que a qualidade da carne era comparável à de outras redes de fast food, apesar da imagem saudável. Os sanduíches contêm pedaços moldados misturados com sal, espessantes e muitas vezes pele e cartilagem. Você entra no Subway pensando em algo fresco. Você sai depois de comer uma proteína misteriosa em uma massa de açúcar. A escolha saudável acaba sendo puro marketing disfarçado de valor nutricional. O número 6 nos leva ao Grileto. Essa rede brasileira vende pratos e grelhados em locais por todo o país. A identidade visual deles usa bandeirinhas da Noruega como palitinhos nos hambúrgueres de peixe. A decoração dos restaurantes sugere uma pureza escandinava, águas frias do norte, frutos do mar de primeira qualidade. Os preços acompanham essa imagem sofisticada, com refeições custando bem mais do que um fast food comum.
Só que as bandeirinhas da Noruega criam um problema. A maior parte do peixe servido em redes similares não vem da Noruega. O atum provavelmente chega da Tailândia. A polaca do Alasca vem da China, especificamente do Mar de Okhotsk. O salmão, de fato, pode vir da Noruega, mas isso representa apenas um item em um cardápio cheio de outros peixes. O panga conta a verdadeira história. Esse peixe vem do Vietnã, do rio Mekong, um dos rios mais poluídos do planeta. Uma pesquisa brasileira de 2015 detectou metilmercúrio em filés de panga. O mesmo estudo encontrou aldeído malônico, um marcador de oxidação e degradação. A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos chegou a restringir a importação do panga vietnamita em 2007 por questões de segurança alimentar. Enquanto consumidores americanos talvez não encontrem esse peixe facilmente, os consumidores brasileiros o comem regularmente em vários lugares, muitas vezes sem saber de sua origem. A doutora Magdalena Bialkowska, do Instituto de Alimentos e Nutrição, alerta que peixes do Vietnã podem conter metais pesados, incluindo mercúrio. A World Wildlife Fund desaconselha oficialmente o consumo de panga. Especialistas do setor chamaram a abordagem de marketing com a bandeira norueguesa de um truque que insulta a inteligência dos clientes. A marca se constrói sobre associações escandinavas, enquanto serve peixes que autoridades de saúde em outros países não permitiriam nas prateleiras. O número 5 nos leva ao Burger King. A rede opera centenas de restaurantes no Brasil. Em fevereiro de 2022, o Burger King Europe encerrou todos os contratos de desenvolvimento para a Polônia. Nenhuma nova loja seria aberta, embora os restaurantes existentes continuassem a funcionar. O escândalo da carne de cavalo de 2013 continua sendo a maior mancha na reputação do Burger King. Um fornecedor chamado Silvercrest usou um subcontratado não aprovado da Polônia, que misturava carne de cavalo em suas remessas de carne bovina. A contaminação afetou produtos em vários países. Diego Beamonte, vice-presidente global de qualidade do Burger King, emitiu um pedido público de desculpas, afirmando que o fornecedor falhou com a empresa. E, por sua vez, a empresa falhou com seus clientes. A parceria com a Silvercrest terminou imediatamente. O Whopper pesa 297 gramas e fornece 617 calorias, 34 gramas de gordura e 2,29 gramas de sal. Este único sanduíche fornece 52% da ingestão diária recomendada de sódio, segundo a professora Hanna Moiska, do Instituto de Alimentos e Nutrição. Peça um Mega Stacker triplo e os números saltam para mais de 1.500 calorias e quase 5 gramas de sal. Estudos do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor já apontaram que as batatas fritas de fast food podem conter um percentual significativo de gorduras trans no total de gorduras. O escândalo da carne de cavalo mostrou como as cadeias de suprimentos podem falhar sem aviso. Clientes que pediam carne bovina receberam carne de cavalo sem seu conhecimento. A empresa pediu desculpas. O fornecedor desapareceu. As perguntas sobre a origem dos ingredientes nas redes de fast food permanecem. O número 4 nos leva para as lanchonetes de kebab espalhadas por todo o Brasil. Esse segmento da indústria alimentícia opera em grande parte fora das grandes redes, com milhares de pequenos estabelecimentos servindo o famoso churrasco grego para um número estimado de 5 milhões de brasileiros todos os dias. Os resultados de fiscalizações das autoridades brasileiras pintam um quadro preocupante. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ANVISA, realizou uma fiscalização no primeiro trimestre de 2023. Os inspetores visitaram 109 lanchonetes de kebab e encontraram problemas em 89 delas. Isso equivale a 81,7% de todos os restaurantes verificados apresentando irregularidades.
Análises laboratoriais de 98 lotes de alimentos revelaram problemas em 54,1% das amostras. O inspetor-chefe da operação declarou que os resultados das análises eram alarmantes. Kebabs de carne bovina continham carne de frango. Algumas amostras apresentaram contaminação por carne de porco, um problema sério para clientes que evitam essa carne por motivos religiosos. As autoridades emitiram 48 decisões administrativas, com multas que totalizaram mais de R$90 mil. A qualidade da carne usada nas lanchonetes de kebab mais baratas revela ainda mais problemas. A massa de carne giratória, apelidada de espeto de poder, muitas vezes contém apenas 47% de carne de verdade. O resto é composto por carne mecanicamente separada, sebo bovino chegando a até 20%, peles, estabilizantes e enchimentos. A carne mecanicamente separada custa cerca de 10 vezes menos que o tecido muscular verdadeiro. O Dr. Miguel Valente explica que esse substituto barato carrega um risco maior de contaminação microbiológica. A rede de lanchonetes Abibis, por exemplo, opera mais de 43 unidades. Apesar do nome, a rede começou em uma pequena cidade no interior de São Paulo. As avaliações dos clientes mencionam os vegetais frescos, mas reclamam da carne seca, borrachuda e mal cozida, com preços entre R$ 25 e R$ 45, que não correspondem à qualidade. 5 de 7 lanchonetes de kebab testadas por um fiscal de alimentos se recusaram a mostrar os rótulos dos ingredientes quando solicitado, embora a lei brasileira exija que os restaurantes forneçam essa informação aos clientes que pedem. O pior incidente documentado aconteceu em maio de 2023, no Rei do Kebab, em Salvador. Mais de 50 pessoas foram incluídas em uma investigação epidemiológica após comerem na unidade da Avenida 7 de Setembro. Os clientes relataram febres de até 39 graus Celsius, diarreia e vômitos. Uma pessoa passou uma semana no hospital. Uma criança de 3 anos estava entre os infectados. Inspetores sanitários encontraram a bactéria Salmonella na carne bovina e em um dos funcionários. O restaurante foi temporariamente fechado. Em março de 2024, as autoridades em Minas Gerais desmantelaram uma operação de abate ilegal. Animais de origem desconhecida estavam sendo abatidos em um frigorífico oficialmente fechado. A carne, sem qualquer inspeção veterinária, era destinada a restaurantes em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. A polícia prendeu 2 homens transportando uma carga, onde metade da carne não tinha nenhuma documentação. Próximo de Campinas, a fiscalização descobriu uma unidade de produção clandestina contendo 1.600 quilos de carne de kebab congelada e 200 quilos de carne crua. Tudo isso sem qualquer selo de inspeção sanitária. O número 3 nos leva ao KFC. A rede opera mais de 100 unidades no Brasil, majoritariamente gerenciadas pelo grupo IMC. O Kentucky Fried Chicken construiu sua reputação sobre a receita secreta de 11 ervas e especiarias que cobrem o seu frango frito crocante. No entanto, a realidade por trás dos balcões levanta questões sobre o frango em si e o que acontece depois que os clientes o consomem. Em janeiro de 2024, um famoso youtuber de culinária brasileiro, com mais de 1 milhão de seguidores, escreveu sobre sua experiência. Ele disse que deu ao KFC a terceira chance em 2 meses, e infelizmente a mesma coisa aconteceu. Ele comeu, passaram-se de 5 a 10 minutos, e logo depois ele estava procurando o banheiro mais próximo com fortes dores de barriga. Ele afirmou que isso só acontece com ele depois de comer no KFC. O especialista jurídico Dr. Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, comentou que o youtuber não corre risco legal algum, pois apenas relatou uma experiência pessoal e verdadeira.
A situação onde várias pessoas passam mal depois de comer em um restaurante específico provavelmente não é uma coincidência. Inspeções da Vigilância Sanitária em uma unidade do KFC em Campinas, entre novembro de 2023 e março de 2024, não encontraram irregularidades oficiais. A doutora Celina Marcisewska, da Vigilância Sanitária local, confirmou que o estabelecimento opera de acordo com as normas de análise de perigos e pontos críticos de controle. Mesmo assim, consumidores locais em grupos do Facebook continuaram a postar reclamações sobre carne crua, mal cozida e problemas estomacais. Os dados nutricionais contam sua própria história. Um mega box com batatas fritas fornece 907 calorias, 46,3 gramas de gordura e 4,9 gramas de sal. Esta única refeição fornece quase toda a ingestão diária recomendada de sódio. Dados históricos mostraram que uma porção grande de batatas fritas do KFC continha 8,2 gramas de gorduras trans, quase 4 vezes a quantidade máxima diária recomendada. A nutricionista Joanna Stachowicz-Skałecka alerta que uma única refeição do KFC fornece a dose diária de sal para um adulto. Gorduras trans contribuem para doenças cardíacas, hipertensão e obesidade. A Organização de Bem-Estar Animal, Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, faz campanha contra o KFC desde 2017. Suas investigações revelaram que 100% dos frangos vêm de raças de crescimento rápido, abatidos com apenas 30 dias de vida. Mais de um terço sofre de dermatite nos pés. A taxa de mortalidade chega a cerca de 4%. O que significa que 400 aves morrem a cada 10 mil antes de atingir o peso de abate. O KFC admitiu essas condições e expressou intenções de melhorar. Mas o modelo básico de frangos de crescimento rápido continua. O número 2 é o McDonald's. Os Arcos Dourados representam a maior rede de fast food do Brasil, com mais de 500 unidades operando desde 1992. A empresa implementa rigorosos protocolos de segurança alimentar, como o sistema de análise de perigos e pontos críticos de controle. No entanto, esses protocolos não impediram o mais sério incidente de segurança alimentar documentado na história do McDonald's no Brasil. Em setembro de 2020, o McDonald's Brasil emitiu um comunicado oficial sobre a detecção da bactéria Salmonella na rúcula de seu fornecedor, a empresa Hortifruti Frescor. A contaminação afetou produtos vendidos entre 27 de agosto e 2 de setembro em 5 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. A empresa retirou 6 produtos de circulação, incluindo o popular Mac Wrap Quesar e a salada premium com frango. Clientes que consumiram esses itens durante esse período podem ter ingerido alimentos contaminados sem saber. As preocupações nutricionais com os produtos do McDonald's vão além de incidentes isolados. O nutricionista clínico Dr. Carlos Andrade aponta o quarteirão duplo como uma das piores escolhas do cardápio. Ele contém 2,5 gramas de gorduras trans, o tipo mais prejudicial de gordura para o sistema cardiovascular. As gorduras trans intensificam os processos inflamatórios em todo o corpo. O McWrap de café da manhã com linguiça e ovo, por exemplo, fornece 696 calorias e 3,7 gramas de sal. Apenas este item já entrega mais de 70% do limite diário de sódio, recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Dados históricos de laboratório encontraram níveis extremamente altos de gorduras trans nas batatas fritas do McDonald's, chegando a 4,3 gramas por porção grande. A empresa mudou para um óleo vegetal especial em 2008, eliminando as gorduras trans do processo de fritura.
Anos depois, o McDonald's aderiu a um compromisso da indústria para limitar as gorduras trans a 1 grama por 100 gramas de produto. A mudança veio, mas foi precedida por anos servindo produtos com alto teor de gorduras trans. Em 2019, um ex-funcionário de um McDonald's na Avenida Paulista, em São Paulo, procurou a imprensa com alegações sobre pães mofados e datas de validade adulteradas. Uma inspeção sanitária subsequente não encontrou irregularidades no dia da visita. A empresa conduziu uma auditoria interna. Um caso de um cliente que relatou um pão mofado foi atribuído a uma embalagem danificada. As acusações levantaram questionamentos, mesmo que a fiscalização não tenha encontrado problemas contínuos. O Instituto Brasileiro de Nutrição alerta que o fast food existe para ser uma refeição barata e rápida. O preço parece baixo, mas quando consumido em excesso, você paga com sua saúde e seu dinheiro. Uma refeição média de fast food fornece 836 calorias, em comparação com o máximo recomendado de 500 calorias por refeição. Pessoas que comem fast food mais de 2 vezes por semana ganham de 4 a 5 quilos a mais por ano em comparação com aquelas que comem apenas 1 vez por semana. O número 1 desta lista diz respeito a uma rede que está se expandindo rapidamente no Brasil, com planos de abrir 200 unidades em 1 década. A Madeiro se originou no Paraná, posicionando-se como uma opção de hambúrguer de maior qualidade. Ingredientes premium, fornecedores selecionados, um fast food responsável. Uma investigação jornalística de fevereiro de 2025 destruiu essa imagem. O jornal Folha de São Paulo publicou depoimentos de 25 funcionários e ex-funcionários da Madeiro, revelando condições de higiene catastróficas em unidades espalhadas pelo país. Os funcionários descreveram o uso dos mesmos panos e utensílios para limpar os banheiros e, em seguida, as mesas onde os clientes comiam. O armazenamento de alimentos era feito fora das geladeiras, em temperatura ambiente. O jornal obteve quase 100 relatórios de fiscais que documentavam mofo, moscas, ratos com seus dejetos e uma sujeira persistente por todas as instalações. Henrique Bastos, diretor de comunicação da Madeiro, admitiu que essas situações jamais deveriam ter acontecido. A empresa, sob pressão, iniciou uma investigação interna. Nenhuma informação oficial existe sobre problemas semelhantes em outras unidades da rede, embora reclamações de consumidores no Reclame. Aqui já mencionem uma qualidade de carne que lembra produtos de supermercados populares. O escândalo da Madeiro se conecta a um padrão mais amplo, visível em todo o setor de restaurantes no Brasil. Inspeções oficiais da Vigilância Sanitária em 2024 abrangeram 626 estabelecimentos gastronômicos em todo o Brasil. Os fiscais encontraram problemas em 469 deles. Isso equivale a 75% de todos os restaurantes fiscalizados apresentando irregularidades graves. Os problemas mais comuns incluíam 56,5% dos locais não cumprindo as regras de exibição de preços, 22,8% usando equipamentos de medição, como balanças, sem certificação, e 10,6% substituindo ingredientes por outros mais baratos, não listados no cardápio. Dário Guzmão, do Procon, afirmou que a honestidade no serviço deixa muito a desejar e que o uso de ingredientes inferiores se tornou um padrão vergonhoso entre alguns empresários. Fiscalizações anteriores em redes de fast food em 2016 já haviam revelado que o estrogonofe de vitela não continha vitela, mas sim carne de porco. O kebab de cordeiro, na verdade, continha uma mistura de porco e peru. Hambúrgueres anunciados como 100% picanha continham até 10% de carne suína em sua composição.
Um relatório do Tribunal de Contas da União, abrangendo os anos de 2020 a 2022, analisou 9 grandes fiscalizações e 5 auditorias de órgãos internacionais. A conclusão é assustadora. 6 em cada 10 notificações da vigilância sanitária resultam na venda de alimentos contaminados antes que os procedimentos de retirada sejam concluídos. Alimentos contendo a bactéria Listeria monocytogenes, por exemplo, chegaram aos consumidores 2 vezes antes que os resultados dos testes fossem sequer divulgados. O Brasil se destaca negativamente por não possuir um órgão central único responsável pela segurança alimentar. As tarefas de fiscalização são divididas entre várias agências, como a Anvisa e secretarias municipais, com enormes lacunas de responsabilidade entre elas. Em 2022, o Brasil registrou 6.575 infecções por salmonelose, com uma taxa alarmante de 17,4 casos para cada 100 mil habitantes. As fontes mais comuns de contaminação incluem a bactéria Campylobacter em aves, a salmonela e a Listeria monocytogenes. Essas bactérias prosperam em ambientes onde o manuseio de alimentos é falho. As temperaturas de armazenamento flutuam e as fiscalizações são raras demais para impor qualquer medo. O sistema de fiscalização de segurança alimentar no Brasil opera com uma crônica falta de pessoal e um número de restaurantes e lanchonetes que não para de crescer. Mais de 100 mil estabelecimentos gastronômicos